Nem parece estar de recesso. E começou o ano meio pesado. Eu até falei para minha esposa, né? Começou muita cobrança, cliente querendo saber das coisas, né? De andamento. Começou. Tá judiando um pouquinho. Aqui também. Aqui também tá uma chuva, viu, doutora? Também tá uma chuva forte aqui, viu? Vai dar certo, viu? Ela vai conseguir entrar, se Deus quiser. E a doutora quer adiantar? Fica à vontade, viu? Vamos iniciar. E aí ela vai conseguir entrar. Mandou um relatóriozinho, tá separado. Até demorei um pouquinho para entrar, porque eu costumo colocar na nuvem, né? E imprimir. Mas fica à vontade, doutora. Pode me explicando, falando, porque aí eu vou comparando ao relatório. Pode sim, pode me ajudar, viu? E hoje o grande objetivo seria... O que seria o grande objetivo da ação e da estratégia? Seria o quê? Seria desfazer o negócio? Ou não? Tá. Ah, entendi. Então, não foi feito um instrumento de confissão de dívida e foi feito um contrato de compra e venda. E de quem foi essa ideia, né? Normalmente, e de quem foi essa ideia? Normalmente é o cartório que dá muito palpite, não é? Ficou muito ruim, né? Agora, hoje, o que seria bom? O que ela deseja hoje? Para ela gostaria de desfazer o negócio. O que seria bom? Que é a Célia, né? É a Célia, né? E Célia, bonito seu papel de parede aí atrás. Gostei, viu? Ah, não, mas eu tô elogiando mesmo o papel de parede. Bonito. E home office é normal, tem que fazer mesmo. Às vezes quando até eu faço, né? Ô Célia, o que seria bom para você aqui? A doutora Cláudia estava me adiantando. Qual que é o seu sonho de consumo para resolver o caso? É, é. Entendi. Entrou com uma ação de obrigação de fazer para a outorga da escritura pública definitiva, porque até então ele ficou enrolando. Tá.
Entendi. Entendi. A ideia do uso capião é muito boa, porque o uso capião é uma forma de regularizar imóveis através da forma originária. Essa ação de obrigação de fazer, por que não pensou na época de fazer uma adicação compulsória? Só que eu vou ser sincero, né? Muitos colegas advogados iriam pensar na adicação compulsória, mas também não ia resolver. Porque a ação de adicação compulsória é uma ação traiçoeira, né, doutora Cláudia? É uma ação perigosa. Você ingressa com a adicação compulsória, até você ganha, mas depois você não consegue registrar a carta de adicação no cartório de imóveis competente. Quando nós temos a opção de fazer uso capião, é a melhor opção. Só que a gente teria que provar a posse, manso pacífica e imus-domini. Posse, manso pacífica, ela é. A ação de obrigação de fazer não tira a posse, manso pacífica. O que tira a posse, manso pacífica são as possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Essas ações, com o transjulgado, tira. E as petitórias, reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate, também com o transjulgado. Esses dois grupos de ações em andamento, elas não tiram a posse mais passiva. A gente teria que ter um transjulgado de fato. Qualquer outras ações que a gente tem, obrigação de fazer, notificação judicial, boletim de ocorrência, isso não tira. Então, a ideia dos capião sempre é muito boa. Entendi. Ele teria que ter o registro, né? A emissão de posse, desculpa cortar, viu? Mas a emissão de posse é uma ação que, apesar de ter o nome posse na ação, ela é uma petitória, né? Então eles teriam que ter o registro.
Só a carta, só uma decisão não permite utilizá-la, né? Então teria que conseguir o registro efetivo no cartório de imóveis, entendeu? Agora me fala uma coisa, a ideia dos capião é perfeita, é muito boa, a ideia dos capião, a doutora Cláudia arrasou, é muito boa, porque você não depende da matrícula, os capião é uma forma originária de propriedade, então a gente não tem vínculo nenhum na matrícula. Agora, nós precisamos nos preocupar, posse mais pacífica ela tem que explicar direitinho, às vezes um juiz confuso, vê a obrigação de fazer, vê a ação de nulidade, posse não é mais pacífica, não, explica direitinho na peça que até dá para mencionar que a ação dos capião, a posse é mais pacífica, até que tenha uma ação em transjulgado, possessório e petitório. Vale até a pena explicar isso, porque às vezes o juiz não é da área, não gosta do assunto, o juiz juíza. Mas posse mais pacífica é legal, dá para justificar. E a posse? Como que te provaria essa posse? Porque a gente tem que provar a posse e o animus domini, que é a alma de dono. Animus domini a gente prova com manutenções, benfeitorias. Como que te provaria isso? Como que provaria isso, doutora Cláudia? Doutora Célia? Prova sim, prova sim. Tá. Não, tá certo que não há tese de defesa, poderia ser usado, né, a título de convencimento,
Ou seja, talvez o valor, vamos dizer assim, né, usaria com tese de convencimento para alegar mero aborrecimento, alguma coisa, com certeza isso pode ser usar a conta, mas para nós não. Inicialmente no uso capião isso não impediria de forma nenhuma, isso não traria nenhum prejuízo. Isso poderia ser usado se uma parte contrária fosse contestar, se opor, né? Poderia ser usado, levantada essa questão, mas nós na peça inicial não, isso não atrapalharia o uso capião. Dari, na verdade, o imóvel está no nome dela, né? Até existe uma das possibilidades que a gente faz uso capião, quando o imóvel está no nosso nome, é o chamado uso capião de coisa própria. Nós podemos fazer, mas aí seria um caso, uma situação assim, 90% do imóvel está no nome dela, então nós fazemos uso capião para conseguir os 10%, ou seja, atingiria a totalidade, 100%. Pronto, legal. Agora, nesse caso, se está no nome dela 100%, aí já não dá para fazer uso capião no nome dela. Se a estratégia for essa para regularizar, para fugir de qualquer ônus, aí teria que usar o nome de um terceiro, alegando que ele tem a posse, alguma coisa assim, entendeu? Porque essa informação que a doutora Cláudia trouxe é verdade, não dá para fazer uso capião quando a gente já tem o imóvel no nome. A exceção, a regra é o uso capião de coisa própria, porque a gente conseguiu comprar de um herdeiro, comprar de outro, comprar de gaveta, e aí foi lá no cartório de imóveis, tem 80%, 50%, 30%, ou seja, a gente quer atingir a totalidade. Então você usa esse uso capião para consertar e chegar ao consenso da totalidade. Mas quando o imóvel já está no nome nosso, aí não existe essa possibilidade de forma nenhuma no Brasil, né? Tá. Tá. A emissão, na verdade, a emissão de posse é uma ação que eu quero, eu tenho registro e eu quero ter a posse pela primeira vez. A diferença da emissão de posse para a ação reivindicatória é essa, que na reivindicatória o imóvel foi invadido, eu já tive a posse em algum momento e eu quero recuperar essa posse. A emissão era usada para ter a posse pela primeira vez, né? Se já teve a posse em algum momento, aí seria a reivindicatória. Se não teve, a emissão de posse. Agora, o uso capião em matéria de defesa, ele pode ser utilizado quando nós temos o quê? Uma situação onde existe já esse uso capião distribuído, então alguém vem, né, questionar o imóvel, a posse, e você apresenta. Nesse caso, fica difícil de usar o uso capião em matéria de defesa, fica difícil, porque o imóvel já está no nome. Ah, mas eu transferi para outra pessoa. Mas fica esquisito, né? Se o imóvel estava no nome, foi transferido para outra pessoa, como que eu faço o uso capião para ter a posse de novo? Existe até um uso capião, um livro meu que eu escrevi há 2 anos atrás, 36 espécies de uso capião, que é o uso capião invertido, ou invertivo, que é o nome dado no Brasil. É um uso capião que você faz, porque você falou, eu vendi, passou para o nome dele, mas ele nunca assumiu a posse. Seria um exemplo mais ou menos assim, eu vendi a posse para você, vendi o imóvel, mas eu, na verdade, não transferi, ou vendi e você não assumiu a posse, eu fiquei no imóvel, e aí eu fiquei sabendo que você sumiu, foi para outro estado, outro país. Então eu faço um uso capião para me tornar dono de novo. Então existe essa possibilidade, sim. Mas eu vejo uma certa dificuldade de encaixar esse uso capião nesse caso prático, né? Fica um pouco estranho, talvez não consiga com facilidade sucesso na ação, né? Tá.
É risco. É risco de desconsideração da personagem jurídica, né? Verdade. Como, como que está essa ação de nulidade? Como que ela está? Essa ação de nulidade? Tá. E deixa eu perguntar uma coisa importante, desculpa cortar. Mas por que pensou numa ação de nulidade e não numa ação de rescisão de contrato? Porque a ação de nulidade é muito boa. É uma ação que você pede a nulidade do contrato, ela causa um efeito como se fosse uma rescisão, como o contrato não tivesse existido. Ela não tem prescrição, do outro lado, muito bom. Só que a nulidade, ela também judia da gente, porque você tem que provar uma simulação, um induzimento ao erro, e é difícil de provar. Talvez nesse caso... Ah, entendi. Ou seja, não daria para usar a ação de rescisão porque prescreveu. Entendi. Tá. Porque você vê, uma situação ela é complexa. Tem um lado bom, que a posse permanece sua ainda, né? É algo interessante. Mas, por outro lado, a gente está um pouco amarrado, porque, um exemplo, a ação de usucapião já não dá para trabalhar. A estratégia do usucapião é muito boa, mas eu não me atentei que o imóvel estava no seu nome, né? Então, se não estivesse, perfeita, mas como está, fica difícil. Ou seja, hoje é mais matéria recursal do que propriamente qualquer outra coisa. E acordo, gente? Não tem possibilidade nenhuma de acordo para resolver isso? É. E- Agora tem um lado bom da história, porque
desculpa, cortei vocês, né? Mas o lado bom da história é que o registro está no seu nome. Então, eles também estão numa situação ruim, juridicamente falando, né? De estratégia jurídica. Porque eles estão no limbo, eles não têm a posse e não têm o registro. E, por outro lado, você tem as duas coisas, né? Tudo bem, tem a ação de obrigação de fazer, o juiz acabou acatando, né? Mas, por outro lado, também, eles não conseguem se movimentar. Porque possessória, se eles fizerem, eles vão perder. Porque eles nunca tiveram a posse. Então, possessória não dá. Reintegração de posse não cumpre o 561, seria um tiro no pé. Se eles fizerem uma ação reivindicatória, também é um tiro no pé, também vai perder. Porque a ação reivindicatória ou emissão de posse, também você tem que ter o registro, e o registro eles não têm. Tudo bem, a ação de obrigação de fazer, ela pode incomodar, condena a multa, o juiz acaba limitando, mas também não vai sair disso. Eles estão no limbo, né? Eles não conseguem ir para frente também. Por isso... Não. É que na verdade, eu falo que às vezes por leigo, e também por advogado, né? A graduação em Direito é maravilhosa, senão a gente não estaria aqui. Mas ela é destrutiva também, né? Porque ela ensina muita coisa errada. A Faculdade de Direito dá a entender, além de ensinar ações erradas, invadiu a reintegração de posse. Não é. Poxa, se o cliente tem o registro, é reivindicatória. Os campeões 5 espécies, 3 espécies, tem mais de 36. Então, a Faculdade de Direito ela é importante, mas ela deixa a desejar. E ela ensina muito que a decisão do juiz é acima de tudo e todos. Não, tem muita decisão do juiz que vale nada. Tanto é que você faz uma adjudicação compulsória e ganha. Se o cartório falar não, não vai registrar. Né? Então, muitas decisões que não dão andamento no cartório. Eu tive um caso recente aqui, eu assumi um inventário para fazer, o advogado fez o inventário errado. Ele fez o inventário por comoriência, só que o casal morreu de manhã a mãe e à tarde o pai dela. Então não é comoriência, não é morte simultânea, né? Um desastre, um acidente. E aí o inventário foi feito errado e o juiz deu o inventário errado, o formal de partilha. O cartório barrou. Então esse negócio, desrespeitando a ordem judicial. Não, se a ordem judicial é errada, infundada, não vai para frente mesmo, né? Nesse caso não tem como o juiz emitir uma ordem, faça a adjudicação. Não tem, não. Poderia o quê? Na ação de obrigação de fazer, com a multa, tudo. Mas a multa, como ela é limitada em regra, não atingiria o valor do bem para ocorrer penhora, asta pública. Você poderia até pagar a multa. Falar, não concordo com a multa, mas estou pagando aqui para encerrar o processo. E o juiz vai acabar fazendo o quê? Extinguindo, né? Porque não tem o que fazer. É. Eu sei. Parece que escolheu um lado, né? Escolheu um lado. O juiz quando escolhe um lado, é terrível, né?
Entendi. Né? Eu tenho mania de fazer um croquis aqui, estou fazendo um croquis. O que eu estou imaginando aqui? A estratégia mais adequada aqui, ela é mais não diria omissa, né? Mas ela é mais passiva do que ativa, porque uso o capião, não dá para fazer. Ação declaratória de unidade, legal, já foi feita. Hoje, por mais que o outro lado está incomodando muito, né, tem a ação de obrigação de fazer, tem a questão dos recursos, mas eles estão no limbo possessório, eles não conseguem andar para frente, porque não dá para fazer possessória nem petitória. Português, claro, eles não conseguem fazer nenhuma ação que tire você daí, né? Essa é a realidade. Então eles estão numa situação bem complicada também, né? Eles estão numa situação complicada, porque não dá efeito, não tem o que fazer. Hoje, o que eu faria? Porque também fazer uma aventura jurídica e gerar uma sucumbência é arriscado, né? Mas a gente falando de imóvel, tudo gera uma sucumbência, a sucumbência é alta, não é fácil conseguir isso, é gratuita. Então, talvez a alternativa aí seria outra. Ou fazer uma notificação judicial dizendo essa estratégia já fiz no escritório, deu certo, uma notificação judicial para que eles apresentem uma contra-notificação. A notificação judicial é diferente da notificação extrajudicial, mas esse caso não faria. Eu abriria a mão, porque não vai gerar resultado porque já tem a ação, pensando estrategicamente e conforme a jurisprudência. Talvez a saída aí seria fazer o quê? Uma ação de exigir contas. O objetivo de exigir contas não é ganhar, porque não se ganha a exigir contas, é uma ação muito café com leite, eu falo. Mas o grande objetivo dela é falar, olha, eu não sei mais como está o negócio, quanto pagou, se pagou, ou seja, tentar jogar uma confusão que talvez exista e talvez não exista tanto, né? Aumentar um pouquinho ali, mas para fortalecer uma audiência de conciliação. Isso já deu certo no escritório. Agora, como o processo está em segundo grau, talvez, antes de tentar fazer exigir contas, talvez peticionar nesses processos que já estão em andamento e pedir uma audiência de conciliação e levar para o acordo, né? Tentar levar para o acordo. Eu sei que não bateu a proposta, não deu certo, mas esse caso, eles estão no limbo, eles não vão conseguir tirar você daí, por outro lado, você vai ter essa dor de cabeça. Não tem muito o que resolver. O que resolveria é a ação da unidade, mas está em grau recursal, né? E agora está com embargos, né? É difícil. Tem um lado bom da moeda, é difícil subir, mas quando sobe, normalmente eles não são que nem em segundo grau, que normalmente mantém a decisão de primeiro grau. Por que não, doutora, talvez peticionar no sentido de uma audiência de conciliação, hein? Porque o acordo, eu imagino que a tentativa foi feita informal, vamos dizer assim. Talvez essa tentativa dentro do processo atrasa o processo, porque nós sabemos que a audiência de conciliação dá uma segurada, e é uma tentativa de resolver, porque é um caso ruim de trabalhar. É um caso ruim de trabalhar porque é ruim de resolver. É, é uma... mas a gente não sabe o que está passando na cabeça.
É. Esse caso é um caso complexo, porque você vê, a ação possessória, eles não podem usar. Ele é complexo, mas ao mesmo tempo, a Célia está numa situação confortável. Verdade, Célia. Por que dar uma situação confortável? Ao mesmo tempo que eles fizeram a ação de obrigação de fazer, tiveram sucesso e tal, mas é uma ação café com leite, porque a ação de obrigação de fazer, diferente da adjudicação compulsória, que o juiz fala, ó, vou expedir o mandado de adjudicação e vai lá no cartório e registra que o imóvel é seu. A obrigação de fazer não tem esse efeito, não vai acontecer isso nunca. A obrigação de fazer, o juiz pode condenar a R$500 por dia, limitada a 20 mil, 10 mil, 5 mil, normalmente é 10. Ou seja, não sai disso. É uma ação que não resolve, português claro. Eles podem até conseguir lá 10 mil reais e fazer o cumprimento de sentença e te forçar a pagar. Pode, mas é uma ação que não resolve, né? Então, o que eu oriento fazer nesse caso? Como eles estão no limbo, o que é o limbo? Eles estão no buraco. Né? O advogado previdenciário fala do limbo previdenciário. Aqui no direito civil e direito imobiliário a gente tem o limbo possessório. Eles estão no limbo possessório. Eles não vão conseguir resolver, eles estão numa situação horrível também. Então vai chegar um momento que ou eles fazem acordo ou fazem acordo. Né? Por isso eu estou falando talvez de peticionar nas ações que estão em andamento, mesmo que em grau recursal, para que vá a uma conciliação. Um direito nosso está previsto no Código de Processo Civil, porque se for para uma audiência de conciliação, dá uma segurada no processo. E a gente precisa segurar, não precisa ter um resultado tão rápido, vai que não sobe o recurso, alguma coisa, né? Nós sabemos que o Brasil é um país, o judiciário é bem problemático, corrupto e tem outros interesses, a gente sabe disso. Talvez essa audiência de conciliação, além de segurar um pouquinho o processo, ajude no sentido de fazer um acordo, porque se cair a ficha deles, eles também estão numa situação vulnerável, eles não conseguem fazer muita coisa. O que eles poderiam fazer já fez. Hoje a situação deles é tão ruim que se eles fizessem a propositura de uma ação chamada perdas e danos, a tese de defesa das doutoras talvez seria, o quitando, se já recebeu o valor da ação de obrigação de fazer, já está em liquidação de sentença, já está em cumprimento de sentença. Tem até uma tese muito boa defensiva. Então eles estão numa situação ruim, gente. Eles estão numa situação ruim, viu? Eu iria por esse lado. Eu acho que hoje mas isso não tem lógica. Na verdade, hoje em dia, gente, eu vou ser sincero, vou desabafar com vocês. Hoje em dia, tem muita gente boa, o bem sempre vence, mas tem um monte de xarope, psicopata. E no direito, mais ainda. O direito parece que a profissão atrai gente ruim, né? Então tem gente, sem juízo, né? E pede para condenar advogado a pagar sucumbência, e pede para advogado reembolsar a sucumbência paga. Então, não tem lógica. Você é advogada, não tem que responder solidariamente. Tá vendo o seu trabalho. O dia que tiver risco do advogado pagar sucumbência, ou responder por perdas e danos, ou responder solidariamente, todo mundo larga a profissão, porque já tem risco de vida, já é uma profissão estressante, concorda? É isso. Eu faria diferente nesse caso. Eu não faria, não temos uma ação segura para fazer, não temos, que vai resolver o assunto. Eles estão enroscados, a gente também está. Só que eles estão numa situação pior, porque eles não têm posse nem propriedade. O que a gente poderia fazer nesse caso? Tentar o lado da conciliação. Não é certo que vai dar, não é certo que eles vão aceitar a nossa proposta, a gente também não vai aceitar a proposta deles, mas tem que tentar, porque vai ficar nisso. Hoje não tem outra opção, não tem. Hoje existiria a possibilidade até de fazer uma alienação judicial para o imóvel e a venda, né? No passado, a alienação judicial só poderia ser feita por um coproprietário. Hoje não, a jurisprudência traz para nós, de algo novo, de 2 anos para cá, que eu, proprietário 100% do imóvel, eu posso pedir, de fato, que o imóvel vá à asta pública. Então, poderia usar essa estratégia, mas também não vejo como assertiva, porque eles vão se habilitar no processo e vai travar. Ou seja, ficou uma situação meio presa mesmo. É um caso difícil de atuar. E quando eu falo difícil de atuar, é responsabilidade, porque não é soltar qualquer ação e depois ter uma sucumbência, não dá em nada. É ter tranquilidade de saber que eles estão no limbo e a gente também está. Então, hoje, o que daria para fazer forçar uma audiência de conciliação.
Eu não vejo outra saída, eu não vejo algo novo que a gente possa fazer. É. É. Foi lá no João Mendes, né? No João Mendes. Ah, mas aí que tá, você vê, em 2021, já passou quanto tempo, né? 4 anos, né? Pode ser que eles... porque, sabe o que... Tem gente que é que nem pedra, né? Tem gente que é pedra, não vai mudar, não vou mudar, eu sou assim. Eu falo que gente que pensa assim é muita ignorância, né? Porque a gente tem que mudar todo dia, não é verdade? A gente tem que mudar todo dia, a gente tem que evoluir. Quem não evolui é pedra, e a pedra ainda você vai lá e lapida ela. E eles percebendo que eles estão numa situação que tem dificuldade de recuperar a posse, porque não dá pra fazer possessória e petitória, gente, pode ser que eles mudem de ideia e aceitem um acordo diferente. Vai por esse lado, tenta peticionar no sentido de pedir uma audiência. E falo mais, se a gente perceber que não tem resposta desse peticionamento que a gente faz, hoje você cadastra no site do Tribunal de Justiça e pede uma audiência avulsa por lá, uma audiência de conciliação. Eles prestam esse serviço também, né? Porque eu vejo que a única forma de resolver isso de forma rápida é a conciliação. Porque nós estamos presos aí, né? Eles numa situação pior, hein? A gente numa situação menos pior, porque a gente tem a posse e tem a propriedade. Agora eles... Porque se eles tivessem a propriedade, eles já tinham feito o quê? Arbitramento de aluguel, concorda? Tá. Entendi. Entendi. É, na verdade, nós estamos numa situação onde você não tem o que fazer, mas eles também não têm. Eu diria que a situação deles é muito pior que a sua, porque eles não têm como te tirar daí, né? Não tem como te tirar daí, não tem como cobrar. É difícil, né? É difícil. Eles mandaram bem, né? Você vê, o advogado do outro lado poderia fazer uma indicação compulsória, podia ter errado, né, gente? Podia ter errado. Advogado. Mas, de fato, não errou a ação, tanto é que causou resultado, mas, por outro lado, não resolveu o problema, nem vai resolver, né? Por isso, eu acho que, nesse momento, eu bateria nisso. Tanto de tentar peticionar para uma audiência de conciliação, ou uma outra saída estratégica seria também tentar fazer isso talvez por pedido próprio, né? Também seria uma alternativa, né? Mas não tem. Hoje nós não temos ação. E fazer os campeão de coisa própria não caberia nessa situação. Então a gente está amarrado, estamos amarrados. Só que o fator positivo aí eu vou te falar. É o fator positivo que eles estão mais enrolados que a gente, né? É.
Ah, sim, pode. Pode alegar em matéria de defesa, numa réplica, pode. Não alega não. Na verdade, alegar o escapeão está totalmente fora, né? Seria uma estratégia que não tem nada a ver. Mas aí que tá, a peça já foi feita? O recurso já foi feito, tá para subir lá, não é? O que é importante lembrar, e isso a gente tem que falar, sabe, Célia, eu vou falar uma coisa, a pior coisa que tem, não é, doutora Cláudia, é advogar em causa própria. É a pior coisa que tem. Não? Ah, tá. Mas sabe por quê? Porque eu te entendo. Eu te entendo porque a gente começa a ler, estudar muito, e eu vejo que você é estudiosa, até pela forma que você está falando, você entende de processo, tem noção, senão você é estudiosa. Ah, que legal, que legal. Mas você sabe que muitas vezes. Ah, tá. Que legal, que legal. Eu falo isso porque a gente acaba, quer queira, quer não queira, a gente acaba sendo influenciado pela emoção, né? Eu nunca vou esquecer uma cantora sertaneja, o filho estava fazendo direito. E eu fui muito sincero, eu sou muito transparente. Falei, ó, você comprou um imóvel de contrato de gaveta de uma conhecida sua que não está pagando a parcela. Qual que é o final disso? Você vai perder o imóvel. Só que se a gente fizer essa estratégia, essa defesa, a gente consegue ganhar 1 ano e meio. Você falou que a sua mãe está com Alzheimer, que você queria ganhar 1 ano e meio. E aí deu certo, ganhamos até 2 anos e pouquinho. Só que a hora que deu errado, que houve a emissão da posse, olha, passamos até 6 meses, quase 7 meses a mais do que eu falei que a gente poderia ganhar. Ah, mas meu filho está fazendo direito, né? Falou que conversou com o professor, que dá para resolver, que é causa ganho. Eu falei, então você fica à vontade lá. Eu não tenho coragem de cobrar um valor absurdo para não fazer nada. Eu não sou assim, né? O que eu faço, eu entendo, gosto, dou aula, escrevo livro, ou seja, eu não estou chutando, eu tenho certeza. Aí só sei que ela foi, contratou esse professor através do filho, perderam as 4 medidas, arrancou mais 200 mil dela, que a casa é uma casa de luxo, arrancou muito dinheiro dela e perdeu tudo, gerou sucumbência milionárias, tá toda endividada. E aí ela marcou uma consulta online e mandou uma lembrança para mim, falou, olha, o doutor, o senhor é honesto, parabéns. Eu falei, não é que eu sou honesto, a gente tem que ser verdadeiro, né? Você foi na onda do teu filho, tá fazendo direito, já virou desembargador, que é assim, né? A pessoa começa a fazer direito, já vira desembargador, né? Eu falo porque eu dou aula na graduação hoje muito pouco, mas a gente vê que a turma é tudo doida, né, gente? O aluno de terno e gravata, primeiro ano, eu falei, você já tá fazendo estágio? Ele falou, professor Júlio, não, só para acostumar, professor. Você vê que é psicopata, né, gente? Acostumar o quê? É louco, né? Então, assim, é assustador, o ser humano é assustador, né? Então, eu sei que a empolgação faz a gente enxergar coisas, né? Que nem o escapeão, a gente quer resolver. Mas nessa situação com muita propriedade, está tudo amarrado. Quem está numa situação pior? Eles. Né? Eles porque só vai latir, mas não vai conseguir recuperar o imóvel. Né? É. Precisa tomar cuidado, sabe por quê? Eu preciso ser sincero até também para ajudar também a doutora Cláudia. Não existe causa-ganha e às vezes o nosso entendimento não é o do juiz. É claro que o correto, o mais atualizado, é entender que a posse é um direito sui generis. Mas você pega juíza ruim, fraco, não atualizado, o ego lá em cima, ele fala, não concordo. Então, é complicado. Podemos sempre alegar o que a gente quer, o que a gente acha bem fundamentado, né? Mas não dá para confiar, a gente depende de um terceiro. Gente, com muito carinho, viu? Com muito carinho. Hoje, o que daria para fazer a mais, a única coisa que eu faria é um pedido de audiência de conciliação. Né? Tá em grau recursal, dá para fazer isso, ou avulso, mas eu não inventaria a moda de nenhuma ação. Não tem ação para fazer. Qualquer ação que seja feita é uma aventura jurídica. O outro lado, a mesma coisa. O que poderia ser feito e acertar é a obrigação de fazer. Porque
porque poderia ter feito até ação errada. É o caso que induz a erro. É uma situação ruim? É porque está todo mundo preso. Só um acordo vai resolver isso. Né? Só um acordo vai resolver isso. Ou se você amanhã ou depois falar, vou vender a posse. Você tem a propriedade, mas você vai vender a posse porque a propriedade está em litígio. Então você vende a posse e amanhã alguém faz uso capião. Mas até aí é arriscado, porque poderia dar uma simulação, alguma coisa assim. Eles estão... eles estão numa situação difícil, viu? Eu acho que é uma situação complicada para nós, mas para eles mais ainda, gente. Porque imagina a raiva deles. Não tem a posse, não tem registro, não consegue fazer nada, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Na verdade, os juízes não são conciliadores, né? Juízes, embargadores, eles querem julgar ali, nem eles que julgam na prática, é os assessores. Então, nós somos um número. Então, não adianta levantar questões fora da casinha que eles vão dar atenção. A gente vai falar sozinho, entendeu? Ó, eu vou fazer assim. Eu vou entrar numa audiência que é às 15h15. Senão eu ficaria mais com vocês aqui. Mas se ficar alguma dúvida, manda no WhatsApp. E eu tô aqui para ajudar vocês. E é um prazer revê-las. A doutora já está no meu coração, doutora Cláudia, né? Tô aqui sempre para te ajudar, com muito carinho, muito respeito. E, gente, desculpa. Eu sei. Eu sei. E doutora Cláudia, ó, eu vou falar aqui com muito carinho, a Célia também, já ganhou um amigo também. Doutora Cláudia, você falou a verdade, você está com a estratégia esgotada, porque não tem o que fazer. O caso enroscou. Não tem jogo de dominó, eu não gosto muito de jogo, mas o dominó lá, as pessoas chegam num momento que acabou o jogo, né? Aí conta as pedras, é isso, travou. Hoje o que poderia destravar? Um acordo. Ou a outra parte abandonar. Acabou, larga você aí e tudo. É isso. Porque travou, a outra parte não tem mais o que fazer para te prejudicar, mas por outro lado você não consegue resolver a situação. Ah, professor, já vai ter que ter saída. Normalmente tudo tem uma saída, mas tem coisa que não tem. Essa é uma delas, é um grande exemplo. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Pode mandar pergunta, viu, Célia? Pode mandar. Doutora Cláudia, viu? Ó, um abração, obrigado pela confiança e o carinho, tá bom? Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.